Um acidente aquático deixa crianças feridas. Quem chega com os detalhes desse caso é o Carlos Capelli. Imagens impressionantes, né, meu amigo? É com você. Lucas, é no mínimo um caso de imprudência e, acima de tudo, imperícia. Esses dois rapazes que conduziam um jet ski perderam o controle ao desviarem de um casal que estava dentro da lagoa e acabaram atingindo as filhas desse casal, uma de 10 e outra de 13 anos. Uma delas teve ferimentos na cabeça e no joelho. Enfim, as imagens são impressionantes, foram captadas e registradas pelo circuito de segurança de um clube que fica às margens da Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás. Essa mãe disse que as filhas, nesse caso, estão bem, mas, porém, traumatizadas em função desse acidente que ocorreu. E mais, ela alega que essas pessoas que estavam conduzindo o jet ski são menores e que eles não deveriam ter a autorização para estar conduzindo esse jet ski, Lucas. E mais do que isso, essas pessoas foram retiradas pela família que estavam com eles passando o dia nessa lagoa, foram levados para outro lugar e não prestaram o devido socorro para as vítimas. E é impressionante porque, ao que tudo indica, a velocidade desse jet ski era tão grande que eles saem da água e são arremessados logo depois que atropelam essas duas crianças. A mãe disse que espera justiça, que as crianças estão bem, mas traumatizadas pelo acidente que aconteceu e que ela deve sim acionar para que isso não se repita com outros casos. Veja o que diz a mãe com exclusividade aqui para a produção do Jornal Local Noite. Nós estávamos tomando banho na lagoa, quando notamos a presença de um jet ski sendo pilotado por um menor de idade, tinha aproximadamente 15, 16 anos. O jet ski, ele perdeu o controle do jet ski, veio na nossa direção, minha do meu esposo. Entretanto, como ele nos avistou na água, ele direcionou o jet ski para a margem da lagoa. Minhas filhas estavam mais à frente e infelizmente ele passou por cima das minhas filhas, né? Eu saí correndo dentro da lagoa, peguei minhas filhas, verifiquei se estavam vivas, se estavam bem. A princípio não havia nenhum ferimento muito grave. Aí eu perguntei, uma delas falou, a mais velha falou que o jet ski bateu na cabeça dela, foi onde eu entrei em desespero. Meu esposo tentou ainda ir verificar quem foi o irresponsável que entregou o jet ski na mão desses adolescentes. Logo após o ocorrido, pegaram os adolescentes, colocaram dentro de uma lancha e foram embora, né? Não prestaram nenhum tipo de socorro, não perguntaram se a gente precisava de algo. Estamos bastante abalados, né? Já estamos procurando atendimento psiquiátrico, psicológico, principalmente para as meninas. A mais nova está abalada, ela que ama a água, falou que não quer mais voltar para o clube, não quer voltar. E o que fica maior agora é a nossa preocupação em buscar a justiça e para que isso não aconteça com nenhuma família e que não tenha, né, nenhum acontecimento grave com outras pessoas. Imagina a revolta dessa mãe, a preocupação de todas essas pessoas e uma informação importante, coloca as imagens na tela, Gabriel, porque são impressionantes a quantidade de pessoas que ficam ali, ó, à beira desse lago ali, um clube, como o Capelli disse, que não tem nada a ver com essa situação, estão correndo risco enorme e a informação que a gente tem colhida pela nossa produção é que muita gente sai aqui do Lago Paranoá e vai até esse lago aí que fica em Planaltina de Goiás, porque lá não tem uma fiscalização, lá não tem alguém para fiscalizar quem tem ali a documentação certinha, quem pode pilotar, porque aqui no Lago Paranoá a gente tem essa fiscalização rotineira da própria Marinha, da própria Polícia Militar que fica fazendo rondas ali na região. Agora, no caso de Planaltina, muita gente então sai do DF e vai para esse lago aí no entorno, porque sabe que lá não tem nenhuma fiscalização e faz o que quer. Como você disse, a primeira informação é que os pilotos, vamos dizer assim, as pessoas que estavam pilotando esse jet ski, essa moto aquática, eram menores de idade. Quem foi o responsável que entregou é o que a gente também precisa saber e aguardar a investigação, né, Capelli?
Com toda certeza. Isso está muito longe, né, Lucas, de ser um incidente. É um acidente com graves proporções que poderia ter provocado uma tragédia muito maior. A gente percebe nitidamente a velocidade em que esses rapazes conduziam o jet ski. Eles saem da água, derrapa e desliza por toda a superfície até serem arremessados. E imagina se tem mais gente parado ali, exatamente nesse lugar onde o jet ski escapou, porque eles, por imperícia, perderam o controle, teria provocado uma tragédia muito maior. Nesse caso aí, saiu até barato essa história. Agora, quem conduz uma moto aquática sem a devida autorização também responde criminalmente por isso, meu amigo. Se for maior de idade, ainda tem isso, né, Capelli? Se for menor de idade, a gente sabe como é que a nossa legislação aqui no Brasil funciona muito bem. Mas o responsável, que é o dono do jet ski e que emprestou e que autoriza o menor a pilotar, deve responder sim com o rigor da lei. Obrigado pelas informações, Carlos Capelli. Boa noite.